saúde digital. Obrigada mais uma vez, e eu peço que a Sinara, por gentileza, permaneça conosco. A Sinara será a coordenadora da próxima mesa. Teremos a seguir o case do Hospital São Francisco de Assis com o tema do papel ao paperless, porque 2026 é um ótimo ano para sair do atraso tecnológico. A Sinara Soares permanece conosco, a gerente médica de oncologia da Boehringer Ingelheim, será a coordenadora do painel, e o palestrante convidado é Lucas Fonoli, Chief Medical Information Officer do Hospital São Francisco de Assis, médico empreendedor, cientista de dados, com atuação na intersecção entre inovação, tecnologia e assistência à saúde. Construiu e liderou projetos de transformação digital em hospitais, desenvolveu produtos de apoio à decisão clínica e implantou modelos de governança baseados em dados e valor. Então vamos receber o Lucas Fonoli com uma salva de palmas. Bem-vindo. Tratando do tema aqui do papel ao paperless, porque 2026 é um ótimo ano para sair do atraso tecnológico, o case do Hospital São Francisco de Assis. Então eu já vou passar a palavra, inicialmente vou passar a palavra a Sinara, só para uma breve introdução, as boas-vindas, né, Sinara? E sim, podem iniciar, por favor. Então, um prazer, Lucas, te receber para esse case. Obrigada por aceitar o convite. E vamos então a essa apresentação sobre o caso aí, como a digitalização está inovando aí o SUS nesse contexto. Maravilha, obrigado. Bom, primeiro de tudo, prazer, muito bom estar aqui com vocês, esse congresso maravilhoso, e muito curioso que a gente tem várias palestras dos dois extremos, né? Desde quem está no início da digitalização, desde outros hospitais de ponta que estão implantando coisas que talvez para a grande maioria vão demorar ainda uma década para chegar para vocês, mas eu venho trazendo um contraste. Tentar diminuir um pouquinho a culpa de quem acha que pode estar um pouco atrasado, mas poxa, tanto desenvolvimento, mas eu estou tão atrás ainda, como é que eu posso fazer para acelerar? E na minha perspectiva, 2026 é um ótimo ano para a gente tirar esse atraso tecnológico. Mas antes de eu entrar no tema e falar do case, eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro de tudo, de todos que estão aqui, quantos estão passando por implantação do sistema nesse momento? Levante a mão, por favor. Alguns? Algum de vocês ainda tem algum setor no hospital assistencial que usa papel? Tá. Papel para processo ou papel prontuário? Uma evolução ou uma prescrição? Papel. Maravilha. Então, assim, como é que a gente, usando papel, pode conceber e estar aqui ouvindo sobre apoio à decisão clínica com AI? Não tem nem dado para fazer isso. Governança de dados, vamos falar de governança em papel. Eu sei como está nessa situação, vou falar um pouquinho do case do São Francisco, e esse ano a gente está fazendo essa transição de ter setores que sim estão rodando em papel, e a gente está aproveitando os privilégios, a gente está podendo fazer isso em 2026 e não 2006, para poder conseguir conquistar isso bem mais rápido. Então, o que a gente quer é isso daqui, é um hospital digital, é um hospital do futuro, um hospital interoperado, conectado com tecnologias, só que só tem um detalhe, não é algo elementar. Peter Drucker, o pai da gestão moderna, ele considera que o hospital é a empresa mais complexa do mundo de se gerir. Então a gente quer pegar a empresa mais complexa do mundo, lidando com um sistema biológico mais complexo que tem, que é o corpo humano, a gente quer juntar as duas pontas e transformar tudo isso num computador. E teoricamente funciona com 0 ou 1 binário. Aqui na computação quântica, né? Então, como é que você pega algo tão complexo e lida com tantas vidas, tantas pessoas, tantos funcionários e faz tudo funcionar como se fosse um motor de carro? Não é tão simples. Só que para chegar até lá, não basta só digitalizar. O processo de transformação digital não é isso daqui, ó. Tá num papel, bota no prontuário. O hospital interconectado, completamente conectado, vocês têm que levar em conta os dois sistemas, os biológicos e os tecnológicos. Um processo digital, pedaços do processo acontecem no sistema e parte disso acontece com os seres humanos. Então a gente precisa levar em consideração o fator humano de falha, usabilidade. Quando a gente fala de usabilidade, experiências com hospitais que passaram por essa transformação e não levaram em consideração o fator humano na usabilidade, quantos cliques no mouse você vai ter que ter, quantas telas, o quão fácil você é de treinar,
Se você fizer um estudo de usabilidade num prontuário, um único plantão médico, o cara pode chegar a dar 4.000 cliques no mouse. 4.000 em um dia. Isso daqui é um risco esperando para acontecer. Por que a segunda causa de óbito em hospital médicas americanas é erro? Não é erro, como é que eu falo? Evento adverso. O sistema ele pode ajudar, mas a gente tem que pensar em como o ser humano vai usar isso daí, para a gente conseguir chegar nisso. Não pensando só no hospital bonito, todo tecnológico, mas eu tenho que pensar isso aqui, ó. Como todos os seres humanos que estão nesse sistema complexo, junto com as máquinas, estão funcionando em harmonia. E como é que a gente fez, como é que a gente está fazendo isso lá no Hospital São Francisco? Então, falando um pouquinho do nosso hospital, um hospital com 46 anos de história, um hospital filantrópico, fundado por uma comunidade religiosa. A gente nasceu com uma missão de trazer atendimento de qualidade, essa missão para o SUS, e a gente também acaba, no mesmo case das outras Santas Casas, né, trazendo os particulares e trazendo até o nosso próprio plano de saúde para compor essa sustentabilidade do sistema. E a gente é um hospital de alta complexidade, é um hospital de grande porte, 180 leitos, né, tecnicamente de grande porte, e tem basicamente todas as áreas, grandes áreas da medicina, mais de 7 certificados, 65% SUS, diversas especialidades. A gente acabou de inaugurar radioterapia, já colocamos upgrade em MRT e GRT, então a gente está indo buscar tecnologias. Mas a questão é, todas as tecnologias tradicionais da medicina, normalmente elas vinham para aumentar o custo. Elas têm custo de implantação e elas têm custo de manutenção e aumentam o custo da saúde. Mas esse custo tem teto. A saúde não tem preço, mas tem custo. Não esqueço que um professor de saúde pública me falou. Mas quando a gente fala de transformação digital, a gente tem a oportunidade de implantar sistemas que podem diminuir o custo, com eficiência de gestão, aumento de segurança. Então, como foi essa jornada para a gente? Então, a gente começou em 2007, com uma implantação do TASI, na época ainda era a versão Delphi. Começou pelo back-office, administrativo, financeiro, seguindo em papel durante esse período. Quando foi em 2017, a gente iniciou o projeto de implantação por setores, por alas, começou a fazer na UTI. E aí a gente vê que, como tudo tem um contexto, né? Toda essa história do TASI, não sei se algum de vocês estão passando por implantação para o TASI HTML. Algum de vocês? Pronto. E às vezes vem pressões externas, não é só sobre o que está sob nosso controle. O TASI começou numa linguagem chamada Delphi, depois veio para Java, depois começou a desenvolver HTML, e às vezes acontecem coisas externas que afetam o seu planejamento. Em 2017, quando a gente finalizou da UTI, começou essa conversa de o Delphi vai morrer, o Delphi vai morrer, então não vale a pena a gente implantar nas outras áreas, e ficando esperando isso, a Philips demorou 8 anos para de fato matar o sistema. Até lá, o que a gente faz? Fica parado ou não? Isso daí, 2018 começou a segurar, veio pandemia, a gente começou a implantar no pronto atendimento em 2023 e começou a avançar em algumas áreas, mas nunca conseguiu finalizar isso tudo, porque sempre tinha esse fantasma. Mas tudo que você implantar, daqui a pouco vai ter que refazer para o novo. E aí ficou esse sistema, essa situação mista, né? A gente querendo avançar, mas precisando dessa conjectura externa. Só que isso não significa que a gente ficou parado. A gente implantou vários alicerces, vários fatores, que é o que eu vou apontar aqui para vocês, que nos viabilizam acelerar muito essa implantação e poder, em um ano, ir, como eu falo, do paper ao paper, né? Primeiro de tudo, outras palestras já falaram aqui, governança de dados. Primeiro de tudo, TI não é área de tecnologia, TI é área de negócios. TI tem que pensar como negócio, tem que entregar valor, tem que entregar eficiência. Então, hoje a cabeça da implantação não é uma cabeça, é um trio, é um núcleo de governança de dados, com o Sérgio, a Josiane e eu, o Lucas, nós estamos todos ali. Então, a gente tem TI e engenharia numa cabeça, operações e qualidade em outra, e eu como médico e gerente de dados. Então, todas as decisões têm que pensar nesses 3 critérios. E nisso a gente consegue ver esse projeto de forma completamente integrada. Além disso, isso aqui a gente está falando de governança, e a gente tem que pensar em todas as escalas de uma execução. Então, você tem governança, você tem esfera tática e esfera operacional. Na esfera tática, a gente montou um time de implantação multidisciplinar. Então, eu tenho desde um farmacêutico 100% dedicado hoje para a implantação, revisão de cadastro, que é o maior dor de cabeça que alguém pode ter, cadastro. O prontuário,
vamos falar de MV e Tazeiras, funcionam da mesma forma. São sistemas maravilhosos, altamente complexos, mais de 15 mil tabelas, milhares de telas, mas vocês têm que entender que ele é um sistema em branco. É como alguém te entregar um quadro em branco, um pincel e dizer, pinte a Mona Lisa. Mas cadê o Da Vinci? O conhecimento que a gente coloca lá são esses cadastros, e a base de tudo. Se você constrói sobre um alicerce frágil, tudo vai ficar errado. E não tem o sistema pronto que você coloca de prateleira e funciona, porque cada hospital é único. Então, para ter essa base profunda de regras, de cadastro, para funcionar bem, a gente montou um time capacitado à altura, farmacêutico, uma enfermeira, todas elas com experiência já nessas posições e em outras situações, enfermeira, eu como médico, quem lidera o projeto é alguém que cuidava da qualidade, então tudo pensando com qualidade, e 2 consultores, né, sêniors de TI. Além disso, quando a gente fala de hospital, a gente fala de qualidade hospitalar, a gente fala de cuidado, linhas de cuidado, a gente tem que falar de clínica. O que foi que a gente estruturou para conseguir ter um pouco mais de governança clínica? Então a gente vê uma cadeia aqui que vai desde o conhecimento, pensa bem, TI é uma barreira que está sendo rompida. TI está virando democrática e hoje o que importa é o conhecimento. Então a base de tudo é o conhecimento. Conhecimento, documentação e protocolos. Como é que você documenta na qualidade, como é que você constrói seus protocolos? Porque depois que o time for implantar, eles vão implantar com base em quê? Eu dou um exemplo simples. Um médico, isso vou falar um pouco mais na frente, mas um médico que vai fazer uma prescrição e tem lá a tela facilitadora dele, a forma como você configura essa tela facilitadora, você induz o médico a tomar uma decisão. Isso é uma indução. Só que, uma vez eu até tive uma discussão com um professor meu da Sul-América, né, chefe de dados lá, e ele disse assim, pô Lucas, mas você não pode configurar um sistema para induzir um médico. Eu disse para ele, eu entendo, você não pode, mas eu como médico posso. A partir do momento que você tem um documento institucional, que é um protocolo institucional, assinado pelo seu responsável técnico médico e sendo parametrizado no sistema para induzir a cumprir algo institucional, você pode e deve. Isso é política de qualidade. Mas o alicerce do sistema é documentação assinada pelo diretor técnico, porque qualquer responsabilidade está lá, o responsável técnico é o diretor médico, o diretor técnico. Então, depois da documentação do protocolo, segundo ponto, dose clínica, treinamento. Não adianta papel na gaveta. Só que mesmo com treinamento, é quase impossível o médico ter acesso a todos os conhecimentos, todas as informações que ele precisa para agir da melhor forma. É nosso papel de entregar tudo, só que mesmo no nosso hospital com 180 leitos, a gente tem 1.800 documentos. Nem eu consigo encontrar fácil o que eu preciso. Então a gente precisa entregar esse conhecimento no momento oportuno da forma mais fácil possível. E aí que vem o terceiro ponto, parametrização. A parametrização no prontuário é uma forma de você entregar aquele conhecimento na hora da tela. Ele vai prescrever, escolheu lá, protocolo doutorasca, rota 2, já pula na tela. Olha, são essas opções que você tem, eu não preciso abrir um documento para fazer isso. Qual o trabalho de fazer isso? O trabalho de parametrizar. Alguém que entenda do assunto, entenda como está lá na ponta, poder fazer o sistema para simplificar para quem está usando. E o quarto ponto, que é gestão, indicadores e BIs. Tudo que você faz no hospital tem que se pensar, como é que eu posso gerenciar isso com dado? Só que dado, quando você olha lá a tabela da ficha de indicador da ONA, o que é o dado, tipo, processo, tem um detalhezinho que eles não falam lá, que dado tem custo. Todo dado tem custo. É que nem você vou fazer uma pesquisa de preferência política no Brasil. Se eu quero saber a margem de erro, você aumenta a amostragem e vai ter um custo maior para ter um dado mais preciso. Só que se vocês quiserem pegar dado no seu hospital e tudo isso for manual, planilha manual, imputação manual, tem 2 problemas. Custo alto e viés muito grande. Variabilidade do processo de imputação do dado alto. Então, na minha opinião, quais são os melhores dados? Dados de processo. Dado que você não precisa coletar. Parametrize direito, a pessoa faz o processo dentro do sistema e o dado já se produz. Você puxa no BI e consegue gerenciar a eficiência daquele processo. Mais uma coisa, num time de implantação, num projeto de implantação, quando você pensa em tantas pessoas, só de liderança, 55 lideranças, né, para um hospital do Hospital são muitas pessoas, como você gerencia um projeto desse, sendo que você tem tantas decisões para se tomar e tão pouco tempo, né, um projeto de 6 meses, a virada mesmo, implantação e virada.
Então a gente escolheu uma metodologia híbrida de projetos, inspirada no PMBOK, que é um livro de projetos, que é o ART, Agile Release Train. Então a gente tem a cabeça da governança, são as 3 pessoas que conseguem pensar no projeto como board de decisão, mas o time de implantação, junto com as áreas e junto com os consultores da consultoria da Philips, apontados pela Philips, eles têm autonomia para decidir. Então, todos eles, se tiver uníssono, se eles estiverem de acordo que aquilo dali é apropriado, eles já executam, porque no time tem especialistas que têm competência para tomar as decisões, e só precisam escalonar para a gente quando tem divergência e precisa resolver tensões. Mas o time, ele anda de forma independente. E aqui, recurso, que é um outro detalhe. Pô, Lucas, mas tudo bem, tabela SUS melhorou, todo mundo está numa situação um pouquinho melhor, mas depois de tantos anos sangrando, fluxo de caixa que ninguém está sobrando, né? A gente conseguiu verbas também para isso. A gente precisava disso, aplicou propostas, conseguimos 1,1 milhão de verbas para conseguir implantar o projeto. Então, desde consultoria, que foi quase metade dessa verba, computadores, roteadores, redes, tudo precisou ser revisto para implantar isso daqui, e a gente conseguiu fazer isso sem afetar nosso fluxo de caixa, só a partir de emendas para o projeto. Mas com isso tudo, tá, isso aqui você poderia ter feito em qualquer momento. Por que 2026 é um ano melhor para se implantar isso daqui? Eu vou trazer algumas coisas que eu acho que o contexto, o ano afeta e facilita para a gente. Primeiro ponto, ferramentas maduras. Os prontuários eles estão mais maduros, outras instituições já passaram por esse processo. Então, a própria implantação do HTML, a Philips passou alguns anos travados. Eu sou Delphi, eu quero ir para o HTML. Ela dizia, não, você nem pode. A gente teve dor de cabeça com isso, a gente está desenvolvendo uma metodologia, quando tiver mais madura eu te ligo para a gente fazer. Então, ele já tem uma metodologia madura de como fazer isso. O segundo ponto é o mobile first. Eu vou falar um pouquinho do beira-leito depois, mas a gente pensa, na assistência tem muitas pessoas, e aí você pensa, por exemplo, técnicos de enfermagem, são pessoas mais jovens, estão entrando no mercado. Pensa bem, quase todo mundo aqui é mais experiente, gestor, está acostumado a usar computador. Mas já parou para pensar que tem pessoas chegando no mercado de trabalho e nunca tiveram um computador na vida? Nunca tiveram um notebook, só celular. Então a interface com a qual ela interage e trabalha afeta a eficiência do trabalho. Se ela é do mundo nativo do mobile, você trazer essa ferramenta para o mundo dela é facilitar o trabalho dela e diminuir o atrito. Terceiro ponto, a AI como copiloto. Eu não acho que a gente está maduro ainda para ter AI, eu digo não só a gente, mas o mercado, uma AI decidindo, mas ou um apoio à decisão, ou até um acesso à informação. Uma AI que você pergunta e ela só diz, está aqui em tal protocolo, está tal informação, mas eu não preciso nem combinar aquilo dali com as informações do paciente. O quarto é um ponto que é um pouco caro, mas eu admiro muito a parte de base de conhecimento, que a questão é a seguinte: se um hospital tem 1.800 documentos e todos eles têm que estar atualizados, quem que vai atualizar isso? Tem que ter um setor da qualidade robusto, fazer protocolo, fazer POP. Mas não tem como eu terceirizar isso, comprar isso pronto? Existem sim algumas ferramentas que já trazem conhecimento embarcado e vocês precisam enxergar isso muito bem. O que é uma ferramenta que é só tecnologia e processo e é uma carcaça vazia e tem valor, mas vocês precisam separar do que é que já vem o conhecimento junto. São produtos diferentes. Quando chegar um pouco mais na frente eu vou dar um exemplo de uma ferramenta que o conhecimento já vem embarcado. E o quinto, pressão por qualidade, né? Meio que vocês não têm opção para se digitalizar. Saúde está passando por um momento delicado, as margens estão apertadas, então ou a gente digitaliza, ou aumenta a eficiência, ou morre. Sobrevivência. E aí, se a gente separar em ferramentas e empresas que podem nos ajudar nessa jornada, eu separaria em 3 estágios. Projetos pensando no campo operacional, tático e estratégico. Quando eu penso em operacional, primeiro ponto, para mim, na minha opinião, qual é a ferramenta mais importante para a segurança na assistência? Processo beira-leito. Eu pensei bem, o médico pode estar com apoio de decisão, pode ser o melhor médico, fez tudo direitinho. Se na ponta aplicou a medicação errada, não importa de nada. O que está no prontuário não importa, o que importa é o que está na veia do paciente. A gente está aqui para cuidar de seres humanos e o que de fato importa é o que de fato foi feito.
E esse controle, quando você tem centenas de pessoas e que nem sempre estão chegando com o máximo de treinamento, o treinamento adequado que a gente queria, a gente precisa controlar esse processo. Então, o processo da dupla checagem, o processo da bipagem beira-letra é muito importante. Mas até poucos anos atrás, a única opção que a gente tinha eram os carrinhos de beira-leito com notebook. Só que um problema, quantas horas dura uma bateria de um notebook? 3, 4 horas? Toda hora você vai ter que ficar ligando na tomada para parar, só que elas não param de trabalhar. O Tazia ele lançou, o Tazia UMV também tem essas ferramentas beira-leito com o celular, e que nos últimos anos, eu digo últimos anos, 1, 2 anos, estão sim mais maduras, e você pode fazer o processo só com o celular. Você já olha a prescrição, já já escaneia o código de barra da medicação e da pulseira, confirma, já audita, então isso não é só para confirmar, ele já dá a confirmação da checagem e já entra no sistema. Para mim, isso não é só comunidade, isso é processo na veia, auditoria do processo na veia. O segundo ponto, quando a gente pensa de operacional, além do beira-leito, reestruturação de processo. O beira-leito é só um dos processos, e para mim, um dos mais importantes da assistência, mas processos como um todo. Vai ter que implantar o sistema? Beleza. Já que vai doer para implantar, vamos fazer uma faxina? Vamos repensar os processos? Porque se a gente está pensando que é sobre interação, processos nada mais são, ainda mais processos complexos, execução de tarefas em sequência de forma complexa, envolvem diversas peças desse tabuleiro. Se você mudou uma das peças, que é o sistema, você tem que repensar no processo. Será que essa etapa do processo precisa existir? Será que eu não posso colocar uma outra etapa que usufrua melhor do sistema, gere dados de qualidade, traga mais controle para isso? Então, o processo e o beira-leito são importantíssimos para o operacional. E quando no operacional a gente pensa no quesito médico, pensando em como acessar isso daqui, o protocolo clínico é o centro da decisão. Você tem que ter padrão, diminuir o que a gente chama de variabilidade clínica injustificada. É justificado 2 pacientes terem resultados diferentes, mas às vezes essa variabilidade de pacientes muda por falta de padrão. Então isso é o que a gente chama de injustificado. E o que a gente pode fazer para diminuir essa variabilidade? Os pacientes serem tratados dentro de um padrão com mais qualidade. Alertas e barreiras, então você colocar alertas no sistema, a dose máxima, dose mínima, alertas de alergia, por exemplo, tudo tem que ser parametrizado, e esse é o problema, que é muita coisa para fazer, literalmente milhares de campos para se parametrizar. As telas facilitadoras, que é pensar como é que eu vou entregar essa experiência da prescrição, como é que eu vou facilitar isso para o médico, e aqui de inteligência artificial, tentando diminuir o máximo escopo. Qual seria uma ferramenta para você botar que tem menos risco de segurança, menos custo? Um AI só para ler documento. Até o Google oferece ferramentas de baixo custo, como uma chamada Notebook LM. Você poderia botar todos os documentos da qualidade lá, que a pessoa tem acesso, ele conversa, ele vai lá e só puxa o documento. Você quer o protocolo de pneumonia? Como está aqui? É isso aqui que você está querendo, entrega o protocolo. Não precisa nem trazer dados de paciente. Então, assim, às vezes a gente fica pensando o ideal, o que todo mundo quer ter daqui a 10 anos, mas tem ferramentas que às vezes por R$100, você literalmente coloca, não é dado de paciente, é só dado de qualidade, você já pode fazer um impacto ali na assistência sem nada ultra complicado. Quando a gente sobe do operacional, eu pensei desde a assistência para o tático, aqui eu penso, para mim, a peça mais importante tática do hospital são as comissões hospitalares. Eu vejo muito projeto, muito hospital falando muito do BI, muito do estratégico, da assistência, mas para mim o grande guardião da assistência são as comissões, cada uma com o seu escopo. Isso eu digo as obrigatórias, você vai falar uma CCIH, é obrigatório, tudo bem, você tem normativas para isso, mas tem outras que não são obrigatórias, como por exemplo uma farmácia clínica. Ontem mesmo a gente teve a apresentação da NoHarm, que é uma das ferramentas que a gente está implantando, uma ferramenta, por exemplo, que eu admiro bastante. E essa ferramenta na farmácia clínica é o que eu digo de exemplo de ferramenta que traz o conteúdo embarcado. Ela não é só uma ferramenta de dar alerta. Dentro dela tem estudos, tem todas as bulas, tem o conhecimento farmacêutico embutido, e eles têm a obrigação de atualizar, e aquilo dali, quando você conecta, ele já traz essa inteligência, diferente de um sistema que você tem que parametrizar.
Segundo ponto, o CCIH também tem várias ferramentas que podem te ajudar com isso. O No Harm tem alguns modos CCIH, VigiSpec. Então, a parte de comissões, na minha visão, é algo dos últimos 5 anos. 5 anos atrás, que foi mais ou menos a época que eu entrei no São Francisco com esse projeto, eu olhava para o mercado de startups, ferramentas, e eu não via tantas ferramentas disso. Hoje eu vejo, para quase qualquer uma comissão hospitalar, tem alguma ferramenta altamente especializada. E aí, como eu disse, o segredo é o conhecimento. O VigiSpec, por exemplo, é uma ferramenta que foi feita por um infectologista, uma pessoa com tamanho conhecimento sobre infecção hospitalar e fluxo hospitalar, que a ferramenta que ele fez, que era em sua natureza até bem simples e barata de desenvolver, mas embarcou todo o conhecimento que ele tem de gestão. Então, como é que ele monta uma ferramenta simples que entrega tanto valor? Com esse conhecimento. Auditoria clínica, que é uma outra camada muito importante, a gente implantou nosso escritório de valor, o escritório de hospitalização. Lá no caso do nosso hospital a gente tem o DRG, fazendo uma quantificação admissional de todos os pacientes. Então a gente tem 3 enfermeiras que acompanham a jornada de todos os pacientes que entram no hospital, e elas são a segunda camada de proteção, acompanhando os pacientes e fatores que podem impactar o desfecho ou a ineficiência daquele cuidado. E o quarto, claro, é segurança do paciente. Nesse ramo tático, eu penso em prontuário ou, eu falei de ferramentas que trazem ou não o conhecimento embarcado. Então, sempre me perguntem, mas essa ferramenta ela é vazia e eu tenho que parametrizar, ou já vem o conhecimento embarcado para poder conseguir entregar esse valor? E no último degrau, eu falaria o domínio estratégico. No domínio estratégico, primeiro, fontes de dados. Lembrando, não pensem só nas fontes de dados. Não adianta fazer uma ficha de indicador e dizer assim, de onde veio esse dado? Do TASI. Isso não é o suficiente. Esse dado daqui veio do processo tal, que é feito de tal forma, esse processo é automatizado. Quando você entra nesse detalhe, você sabe quais são os dados que vocês podem confiar ou não podem confiar. Tempo de atendimento do pronto atendimento. É um dado fácil de confiar, e quando você abre o prontuário, ele já começa a contar, quando você fecha, ele desliga. É um dado confiável. Mas se você botar algum dado que depende de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, por exemplo, vamos lá, febre. Dá para garantir que o paciente não teve febre se alguém, por exemplo, esqueceu de anotar? Então, quando você olha aquele dado, você tem que saber quais são os vieses, as falhas de processo que podem acontecer na captação daquele dado. Com base nesses dados e sabendo quais que vocês vão dar mais peso e prioridade, enriquecer esses dados. Então, às vezes você não tem o dado, por exemplo, quantos pacientes voltaram da minha UTI nas últimas 24 horas. Não é um dado simples que já está pronto lá no TASI, mas você começa a filtrar esses dados, você começa a juntar 1, 2, 3 dados com isso e começar a saber, por exemplo, quantos pacientes morreram dentro ou fora da UTI. Você consegue fazer esses filtros e chegar nesses detalhamentos. Com base nisso, quando eu falo de governança de dados, é justamente isso da confiabilidade. Que dados a gente pode confiar, como é o processo? Então, pensa no tripé: tecnologia, processos e clínica. Um sabe do processo muito bem da imputação, o outro sabe da clínica e como manipular aquilo. Até que na ponta, quando a gente constrói nossos BIs, a gente quer ver por unidade de negócio. Não adianta querer ver um hospital como um todo. O hospital, por mais que, em outras palestras falam, mas o hospital não pode ser em silos, porque o paciente, a experiência do paciente, eu concordo. Para a experiência do paciente, você vira isso de cabeça para baixo, você olha da expectativa dele. Mas quando você fala em gestão baseada em dados, tem que separar. Porque quando você faz um BI, basicamente, cada gráfico tem que ter um nome. Se esse daqui ficar vermelho, eu puxo a orelha de quem? Porque aí você consegue ter critérios objetivos de quem tem que rodar o ciclo do PDCA para gerar melhoria. Olha, aqui foi a ineficiência de tal equipe, com tal tipo de paciente, em tal setor. Às vezes só bater o olho no BI eu já sei, isso aqui é não conformidade com o protocolo de pneumonia, por exemplo. Então precisa segmentar um pouco mais esses dados por áreas e por equipes. E aí, com todas essas áreas conectadas, eu trago aqui para vocês alguns pontos que eu queria que vocês levassem para casa. Quiserem tirar foto, essas 6 áreas, eu acho que são áreas que temos que prestar atenção. Vocês não têm projetos para isso daqui agora. Nos próximos anos, todo mundo deveria pensar: beira-leito, mobile,
Governança clínica no sistema, como facilitar o acesso dos médicos a esse prontuário, e não é só acesso ao documento, é dentro do fluxo do cuidado, pular para ele bases de conhecimento, as próprias bases de conhecimento, gestão tática, e aí quando falo gestão tática, antes de pensar em AI, na assistência e na operação, vamos para o simples, botem na gestão tática, que não precisa ser um apoio à decisão do N igual a 1. A AI, ela é uma ferramenta probabilística, ela tem variabilidade, ela tem riscos semânticos, só que para você gerenciar, por exemplo, uma comissão de infecção ou uma farmácia, você está olhando uma massa, e ela vai dar um apoio para alguém que ainda vai ter que olhar manualmente, que é humano. É mais fácil implantar do que pensar lá na ponta. Os processos assistidos, e aí que você vai desde alertas, bloqueios, ou até depois, quando vocês forem avançar para, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a automação de processo, ou RPA, que é outro domínio também maravilhoso para a gestão de empresas. E por último, BI. BI bem feito, em casa, uma das coisas mais importantes para vocês fazerem gestão baseada em dados, gestão objetiva do hospital de vocês. Então eu deixo aqui essa pergunta, né? A tecnologia, na minha opinião, está pronta e está madura. Tudo bem que a gente demorou quase 20 anos. Bancos passaram por essa transformação há mais de 20. Logística, indústria passou há mais de 10. O hospital está passando agora pela complexidade, pela resiliência. Mas a gente já está pronto. Não tem mais desculpa. A pergunta é, vocês todos estão prontos para abraçar essa tecnologia? Porque para a gente decidir nosso futuro, a gente tem que planejar agora. Tá? Obrigado. Lucas, quero agradecer então a excelente palestra, aí trouxe muita inspiração e muitos insights. Obrigada. O nosso tempo está esgotado, então vamos fechando aqui. Só a foto oficial, então. Mais uma vez, nosso muito obrigada, Lucas Fonoli. Olha, eu nunca vi tanta gente aqui fotografando as telas ao mesmo tempo. Muito bacana, viu, Lucas? Obrigada. Obrigada também a Sinara. Vamos fazer a foto oficial. E de acordo com a programação, nós vamos ter agora um coffee break, a última oportunidade para fazer o check-in nos estandes e participar do sorteio que vai ser hoje às 18h30. Nós vamos retomar a programação às 17 horas, então tem um bom tempo aí para networking, para correr pegando os QR Codes